O que podemos aprender com Paulo Freire sobre o diálogo? Nesse vídeo, quero falar sobre as ideias desse importante educador brasileiro que completou 100 anos do seu nascimento. E não podia deixar de falar sobre ele porque, afinal, é uma das principais referências que me inspiram nesse trabalho que eu desenvolvo com o diálogo. Ele foi um dos grandes autores que eu estudei e tive contato com as suas ideias, e algumas dessas ideias eu utilizei e utilizo até hoje dentro do meu trabalho, dentro da concepção de diálogo que eu trabalho e do método 3C de diálogo. Mas é evidente que num vídeo eu não vou conseguir contar para vocês toda a ideia do Paulo Freire sobre o diálogo, tem muita coisa, sua obra é muito vasta e eu não tenho essa pretensão. A minha ideia aqui é contar alguns pontos, alguns poucos pontos que eu acho que são bastante interessantes quando penso em diálogo e Paulo Freire. E são 6 pontos. O Paulo Freire vai dizer que sempre que vai haver um diálogo, ou para que o diálogo aconteça, existem esses 6 elementos, 6 aspectos essenciais: amor, fé, humildade, confiança, esperança e pensar crítico. Vamos ver cada um deles rapidamente. O amor para Paulo Freire não é um amor romântico, um amor piegas, um amor de filme, não. O amor é o reconhecimento do outro, é assim que eu entendo essa concepção do Paulo Freire. É o respeito pelas outras pessoas que nós encontramos ao longo da nossa vida. A fé também não é uma fé religiosa, assim, como poderíamos interpretar, né? Essa palavra está bem associada a esse âmbito religioso. Mas para Paulo Freire é a fé nas pessoas. A fé de que as pessoas podem ser mais, essa é uma expressão que ele usa, né? A fé de que as pessoas podem pensar sobre aquilo que elas já conhecem, podem entender melhor o que elas já conhecem, podem entender melhor, portanto, a realidade, buscar enfrentar os problemas que são cotidianos e, assim, buscar uma vida melhor. O terceiro aspecto é a humildade. A humildade que busca, que nos convida a reconhecer que nós não sabemos tudo, que nós não somos detentores da verdade, embaixadores da verdade, que devemos transmiti-la, levá-la aos outros. Essa ideia de humildade pode ser bem entendida num trechinho que ele fala mais ou menos assim: ninguém sabe tudo e ninguém ignora tudo. E eu acho essa frase muito legal, porque para mim faz muito sentido. Realmente, a gente não sabe tudo, tem muita coisa para saber. Mas também a gente sabe alguma coisinha sobre algumas poucas coisas. E, portanto, isso que a gente sabe já é suficiente para interagir com os outros. E assim a gente ir conhecendo cada vez mais aquilo que a gente não conhece, conhecer melhor aquilo que a gente já acha que conhece, porque tem muita coisa que a gente pensa que sabe, tem uma concepção a respeito, e conforme o tempo vai passando, às vezes descobrimos que não era bem aquilo que a gente tinha entendido, descobre uma coisinha nova, descobre um errinho aqui, ou uma interpretação equivocada ali, e assim a gente vai interagindo e aprendendo cada vez mais. Essa eu acho um resultado muito legal da humildade. O outro ponto, o outro elemento é a confiança. O Paulo Freire vai dizer que se tem amor, se tem fé e se tem humildade no encontro entre as pessoas, vai emergir, vai surgir ali a confiança entre elas. E a confiança é aquele sentimento de segurança, de conseguir dizer para o outro, sem medo, o que se pensa sobre alguma coisa. Poder dizer, poder assumir aquilo que faz sentido para si sobre o que está conversando, sem medo de ser rechaçado ou rechaçada, de ser prontamente julgado ou julgada, e assim abrindo a possibilidade para que as pessoas se compreendam, para que elas pensem juntas, reflitam juntas e venham futuramente, se for o caso, a trabalharem juntas em prol de alguma ação, algum objetivo comum. O outro aspecto, o quinto elemento, é a esperança. Paulo Freire vai dizer que é muito importante sempre esperar algo, ter um objetivo a ser alcançado. Por exemplo, no meu caso aqui, no meu trabalho com a 3C, a minha esperança é de conseguir ensinar as pessoas
um jeito diferente de pensar, um pensamento que busca se abrir para o novo, se abrir para diferentes ideias, sem se fechar muito nas suas próprias convicções, uma forma de conversar que busca compreender o outro ao invés de convencer, e uma maneira de se relacionar com o outro mais branda, menos violenta, que tem esse reconhecimento do outro, não enquanto um inimigo, porque pensa diferente de mim, mas enquanto um outro ser humano que teve as suas experiências de vida particulares que levaram ele ou ela a pensar do jeito que pensam, que inclusive eu posso vir a não concordar. Então essa é a minha esperança e eu me movo, as minhas ações na 3C Diálogos, meus trabalhos, os vídeos que eu gravo, os cursos que eu dou, as palestras que eu dou, enfim, tudo isso é para tentar atingir esse objetivo. É com essa esperança que eu me movo e que eu ajo no meu cotidiano profissional. E o sexto elemento é o pensar crítico, que é uma forma de pensamento em que se busca entender por que a situação que nós estamos vivendo hoje, as várias situações que se apresentam hoje no nosso cotidiano, acontecem da maneira que se apresentam, ou seja, busca entender como que elas foram construídas, como elas foram se construindo ao longo da história, como que elas têm afetado cada uma e cada um de nós, as diferentes pessoas, como cada pessoa, cada grupo de pessoa é afetado de maneira diferente, para que assim possa se reconhecer aquilo que faz sentido para nós ou não faz sentido, aquilo que se gostaria de ser transformado, aquilo que se gostaria de se manter e, portanto, sempre com esse grande objetivo de fazer a vida ser melhor do que ela é, de fazer a vida ser mais agradável, de ser uma vida boa e, por que não dizer, feliz. Então esses eram os 6 pontos que eu queria trazer para vocês: amor, fé, humildade, confiança, esperança e pensar crítico. Se vocês não conheciam o Paulo Freire e têm interesse em fazê-lo, recomendo a leitura dos seus livros, recomendo vídeos, documentários sobre o autor, para que conheçam melhor as suas ideias, para que entendam aquilo que ele gostaria de passar. Se você já ouviu falar sobre ele, tem uma opinião bastante formada, uma opinião negativa sobre o autor, também te convido a fazer o exercício do diálogo, de tentar se abrir para entender melhor as ideias que ele coloca, não para que você necessariamente se convença do oposto, se convença de que as ideias dele são boas ou não, nada disso. Essa não é a minha pretensão aqui. Isso eu deixo para você. Mas para que pelo menos você consiga pensar um pouco melhor, suspender suas próprias ideias um pouquinho, ver se tem espaço para algum ponto. Às vezes você não concorda com uma ideia dele, mas tem outra que faz sentido. Não necessariamente você precisa concordar com tudo que ele diz ou discordar. Eu acho que esse é o meu grande convite para você, que é o de não cair nessa armadilha do concordo, discordo, como diria Humberto Mariotti, em que logo nós já vemos se é uma coisa que a gente não gosta, então joga fora, é ruim, ou se é uma coisa que a gente gosta, então ela é toda boa, vamos ficar com ela. Eu acho que a ideia do diálogo é a gente se permitir a tentar reconhecer que as coisas têm uma complexidade maior, que pode ser que tem pontos que eu goste e ao mesmo tempo tem pontos que eu não goste. E eu acho que aí já abre um caminho, um espaço, uma possibilidade, uma oportunidade muito legal da gente pensar juntos sobre esse autor. Então, quero ouvir de cada uma e cada um de vocês o que vocês acharam dessas ideias. Se vocês me contam aqui nos comentários o que vocês já ouviram falar desse autor, se coisas boas, se coisas negativas, o que faz sentido, o que não faz sentido para vocês, se esses 6 pontos são pontos interessantes em termos de diálogo, se vocês acham que não são, enfim, conta aqui para mim que eu vou ficar bastante feliz de responder e de ter essa interação, essa troca, esse diálogo virtual com vocês. Até a próxima e se cuidem!